Devido à quebra do eixo principal da engrenagem da transmissão, o motorista no Paquistão precisou levar urgentemente sua moto 125 cm3 até uma oficina a 3 km de distância para que o mecânico tentasse reparar o eixo danificado. O problema ocorreu porque a carga excessiva fez com que a extremidade do estriado se rompesse. O mecânico alertou que esse tipo de reparo não teria garantia, mas o serviço custaria 20 rúpias. Para evitar erros no comprimento após a junção, ele começou medindo a extensão do eixo com o cartão para ter um valor de referência. Em seguida, usou um torno para cortar e nivelar a superfície quebrada. Como o eixo era muito duro, a lâmina de rosca não conseguia cortá-lo, então foi necessário aquecer a área com um anel de formigas para realizar o processo de alívio térmico. Após o aquecimento, a superfície inclinada da fratura foi transformada rapidamente em uma superfície plana e as bordas foram chanfradas. Para manter o alinhamento perfeito após a junção, o mecânico usou uma broca para abrir um furo no centro do eixo fixo. Como o diâmetro do eixo era grande, o furo precisou ser alargado para que o pino interno encaixasse corretamente e suportasse melhor a força. Como as brocas da oficina tinham tamanhos limitados, foi necessário expandir o furo com uma ferramenta especial. Após garantir que o furo ocupava metade do diâmetro do eixo, a primeira etapa da reparação foi concluída. No entanto, como a extremidade estriada estava muito desgastada, foi necessário mais um corte para ajustá-la. O mecânico garantiu que o alinhamento estava correto e repetiu o processo de alívio térmico com o anel de formigas. Dessa vez, ele ampliou a área de aquecimento para facilitar a remoção das camadas externas. Embora o processo fosse demorado, ele permitia um corte preciso e aliviava a tensão na peça. Como a junção encurtaria o eixo, foi necessário usar um material de rigidez equivalente para compensar a diferença. Para garantir uma fixação firme, o mecânico também fez um furo no eixo estriado e o expandiu com a mesma técnica. Além disso, ele adicionou uma rosca interna na parede do eixo para que o encaixe fosse mais resistente. Com movimentos precisos, ele cortou a rosca, garantindo que as dimensões estivessem corretas. Essa foi apenas a primeira parte do reparo. Em seguida, o mecânico reutilizou um semi-eixo descartado para fabricar um cilindro que serviria como peça de encaixe. Ele ajustou o diâmetro do cilindro para que se encaixasse perfeitamente no eixo estriado e criou uma rosca externa para evitar desalinhamentos. Após finalizar o rosqueamento, ele suavizou as bordas com um corte de chanfrado para facilitar a montagem. Com a outra metade do eixo também preparada, ele calculou a medida exata para a inserção do cilindro. Após confirmar que os diâmetros estavam corretos, ele separou a peça com uma lâmina de corte de alta potência. Para garantir um encaixe perfeito, ele removeu os excessos da peça até que não houvesse nenhuma diferença. Por fim, o mecânico utilizou um martelo para fixar a junção e aplicou solda para reforçar a conexão. Depois de remover os resíduos da solda, ele usou uma lâmina especial para restaurar o acabamento original da superfície. Com um disco de corte, ele também ajustou manualmente a extensão dos estriados. Após meia hora de trabalho, o eixo da engrenagem estava completamente reparado. O que você acha da habilidade dos mecânicos paquistaneses?